Hoje vamos falar sobre o aumento de casos de dengue, zika e chikungunya. Apesar de serem três doenças diferentes, o causador é o mesmo, o mosquito Aedes aegypti. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Cláudio Mairovich, infectologista e epidemiologista da Fiocruz. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente por que, nessa época do ano, os casos de dengue aumentam tanto. Tá. Todos os anos, praticamente, desde que nós temos dengue no Brasil, há uma concentração de casos que começa no meio para o fim do verão, porque justamente esta é uma época de tempo quente e muita chuva. E na maior parte do Brasil, este período então de aumento de casos, ele vai ali do final de fevereiro, mais ou menos, até o final de maio. E todos os anos isso se repete, é o período em que há uma concentração maior de mosquitos também, do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessas três doenças com três vírus diferentes. Estamos particularmente preocupados porque, mesmo antes deste período, já temos visto um aumento do número de casos de dengue, principalmente. Pois é, doutor, e como que a gente diferencia a dengue, a zika e a chikungunya? Porque são transmitidas pelo mesmo mosquito. Os sintomas são parecidos ou não? Existem semelhanças porque as três doenças causam febre, causam mal-estar e podem dar alguns sintomas semelhantes. Mas basicamente assim, dengue em geral começa com febre alta, acompanhada de muita dor de cabeça, dores no corpo, uma sensação de mal-estar muito grande, podem aparecer manchas pelo corpo. Isso dura aproximadamente uma semana se não houver complicações. No caso de zika, é raro que a doença comece com febre. Geralmente começa com manchas pelo corpo, manchas que coçam, e em seguida pode ou não pode vir a febre, também dá uma certa indisposição, não é muito grande, como acontece com dengue, e pode haver dores nas articulações também. No caso de chikungunya, também a febre está presente. Agora, as dores nas articulações são muito fortes, além do mal-estar. Então, uma característica muito grande é que várias articulações incham, a pessoa não consegue quase se levantar da cama. Ela tem dor o tempo todo quando se levanta, se anda da cama até a beirada do quarto, se vai até o banheiro, vai abaixada, vai se retorcendo, porque tem dor no corpo inteiro. Agora, as três podem ser confundidas, porque nem sempre o que a pessoa sente é igualzinho ao que está escrito nos livros, que foi o que eu falei. Às vezes pode ter uma leve indisposição, dor de cabeça, e aí não dá para diferenciar, a não ser fazendo um exame de laboratório. Certo, doutor. E a gente pode dizer que uma dessas doenças é mais letal do que a outra? Ou não? As três oferecem ali basicamente o mesmo risco para a gente? Olha, as três têm características diferentes, podem ser preocupantes por motivos diferentes também. Dengue é a doença entre essas três que está mais associada a acontecimentos de mortes, a uma letalidade, porque a doença pode agravar, pode ter hemorragias, pode ter uma queda muito grande da pressão arterial. Então existem características de dengue que podem levar com mais frequência a doença grave ou a morte. As outras duas também podem trazer preocupações bastante importantes. No caso Zika, pode trazer algumas complicações neurológicas. Também ela foi descoberta aqui no Brasil, lá em 2015, que Zika pode ser causa de malformação congênita grave, caso uma gestante tenha infecção, especialmente durante o primeiro trimestre da gravidez. Chikungunya, embora não cause nada disso,
pode causar dificuldades que duram muito tempo, especialmente com dores articulares que às vezes são quase incapacitantes, que podem durar muitos meses. Então fica aí o alerta, né? Importante demais que a gente se previna. E essa prevenção, ela não é difícil de ser feita, né, doutor? A gente pode, dentro de casa, com medidas simples, evitar ali a proliferação desse mosquito. Mas a gente percebe que dos últimos anos para cá, esse mosquito tem se adaptando. Quais estudos, quais conclusões vocês já têm? Porque eu lembro que a gente falava muito que o mosquito da dengue gostava de água limpa. Aí depois não, ele não se reproduz só na água limpa, na água suja também. Esse mosquito tem essa característica? O mosquito Aedes aegypti, ele tem uma capacidade de adaptação fantástica. De fato, anos atrás, ele dizia, não, esse é um mosquito que fica só nos potinhos de água limpa, ele é muito exigente. Com o tempo, as novas gerações de mosquitos foram se adaptando muito e atualmente qualquer tipo de recipiente que acumule água, que pode não ser água tão limpa, serve como um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Inclusive os ralos. Às vezes a gente pensa, não, o ralo é para onde vai a água suja e lá não tem problema, mas fica uma água acumulada no sifão do ralo, um ralo no quintal, um ralo às vezes num compartimento que não costuma ser lavado com muita frequência. O que é isso? O ralo tem um sifão e quando aquele compartimento é lavado, aquela água é renovada. Se isso nunca acontece, sempre fica ali aquela mesma água. Agora, qualquer lugarzinho escondido que contém água serve de criador para o mosquito. As calhas entupidas, aquilo que a gente sempre fala dos recipientes que muitas vezes ficam pelos quintais, como pneus, garrafas velhas, latinhas, qualquer coisa que junte água. E mesmo dentro de casa, e é a preocupação principal, com plantas aquáticas, pratinhos de plantas que têm água e caixas d'água ou recipientes para guardar água potável que muitas vezes ficam abertos. Isso é uma preocupação ainda maior nos lugares onde o fornecimento de água não existe, fornecimento de água potável não existe, ou onde ele é irregular, obrigando as pessoas a armazenar água dentro de casa. Certo. E como que é o ciclo de vida desse mosquito? Porque isso interfere na frequência que as pessoas devem ali fazer um limpa no quintal, se é que podemos dizer assim, né, doutor? Isso. Bom, todos os mosquitos têm um ciclo muito parecido. O mosquito fêmea adulto é justamente aquele que pica as pessoas e que suga o sangue. Ela faz isso justamente para que os ovos possam amadurecer e em seguida ela passa a procurar, em geral o mosquito Aedes aegypti, ele procura vários ambientes e coloca ovos distribuídos por vários ambientes. Esses ovos, eles ficam ali colados na parede do recipiente. Por exemplo, se é um copinho, o ovo não fica flutuando na água, ele fica ali na beirada do copinho, na altura da água. Então ele fica molhado. Quando a água sobe um pouco mais, aí este ser, que ainda não é um mosquito, que está dentro do ovo, começa a evoluir. Se ele ficar num lugar seco, esse ovo pode durar quase um ano, e quando vem a chuva, quando vem a água, aí sim ele eclode. Eclodindo, sai uma larvazinha do mosquito que fica ali na água durante alguns dias, depois evolui para uma outra fase parecida, que é chamada de pupa, que parece uma larvazinha que fica quase em pé, respirando ali, e dessa pupa vem o mosquito adulto. Esta fase que o mosquito evolui dentro da água, entre sair do ovo e se tornar adulto, dura aproximadamente 2 semanas. Mas o ideal é que as pessoas procurem, então, pelo menos uma vez por semana, dar uma olhada geral em tudo aquilo que tem dentro de casa, no quintal de casa e na vizinhança, e que possa acumular água limpa, porque é ali que o mosquito prolifera.
Agora, essa informação que o senhor trouxe aí, ela é muito importante. O ovo, então, num ambiente seco, ele pode durar tanto tempo, né? 1 ano quase. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer a troca ali da água do cachorro, é importante que a gente não só jogue a água que está lá fora e coloque outra, mas é importante que a gente coloque ali sabão, esfregue mesmo, lave aquela vasilha com mais cuidado, né? Exatamente. Isso é muito, muito importante que você está lembrando aqui, porque o ovinho ele fica grudado ali. O fato de simplesmente jogar água fora pode não eliminar os ovos. Então é importante passar alguma coisa por dentro. Se não tiver nada na hora que está lavando, no mínimo passar a mão por dentro de forma a tirar aquela camada que fica um pouquinho mais viscosa dentro do recipiente. O ideal é passar uma escova, não precisa nem sabão, nem nenhum tipo de produto. O ideal é passar uma escova antes de renovar. Agora, melhor mesmo é se não tiver água parada. Claro, no caso da água que serve para os animais, cachorro, gato, qualquer tipo de animal, aí essa água tem que ser renovada periodicamente e tem que ser feita essa operação de passar uma escova por dentro para eliminar qualquer tipo de ovo que seja grudado. Tá explicado, doutor. Agora é o seguinte, com a Covid-19, a gente começou a aprender mais sobre grupos de risco para algumas doenças, né? No caso da dengue, da zika, da chikungunya, existe também um grupo de risco? Algumas pessoas ali que precisam tomar ainda mais cuidado? Claro, no caso dessas 3 doenças, há um destaque em relação à zika, que é o risco para as gestantes que eu comentei antes. Quer dizer, a infecção pelo vírus Zika durante a gestação pode produzir a infecção no feto e, com isso, causar malformações, particularmente a microcefalia. Afora isso, pessoas que têm algum tipo de fragilidade do seu sistema imune de forma geral também são mais suscetíveis a ter uma doença mais grave. Então, pessoas que têm problemas imunológicos, que fazem quimioterapia, por exemplo, ou que passaram por transplante e recebem medicamentos chamados imunossupressores para que não haja rejeição dos transplantes. Pessoas fragilizadas, às vezes, por doenças que vêm com a idade, doenças cardíacas, diabetes, etc., também são de risco para qualquer tipo de infecção. Não é um risco tão específico como aquele risco que a gente fala em relação à Covid, mas também é importante. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Falar sobre dengue ainda é muito importante, né? Muita gente acaba se esquecendo dos cuidados ali. E aí a gente sabe que são doenças, né? Tanto a dengue quanto a zika e a chikungunya são doenças que podem apresentar grandes riscos para todos nós e que podem ser facilmente evitadas. Muito obrigado. Até uma próxima, viu? Até uma próxima. É um prazer estar com vocês.